Então, eu estava falando que várias pessoas concordam com a posição de Lutero depois dele fazer esse protesto, né, nas igrejas, inclusive pessoas importantes, reis, etc. E a igreja começa a perder sua importância política, né? Sua importância ali, tanto política, econômica, quanto religiosa também. E aí ela não consegue lidar com tudo isso e resolve impor a contra-reforma, né? Então, se vocês estão fazendo uma reforma protestante, estão criando novas igrejas, vamos lembrar que nessa reforma protestante Lutero criou uma própria igreja, lá na Inglaterra o rei Henrique VIII também criou uma igreja para ele, a igreja anglicana. Então, a igreja estava perdendo o seu espaço. Então, ela resolve se reunir e criar medidas para poder lidar com esses protestos. Essas medidas foram o que a gente chama de contra-reforma, né? Que foi uma maneira que a igreja criou de conter essas mudanças. Para isso, o que, que ela vai fazer? Ela vai pensar lá na história, pensar quando que eu tinha total controle, quando que de fato a espiritualidade era o cerne, o eixo, né, da igreja. Quando que isso aconteceu? Lá na Idade Média. Então, o que que é, como que as pessoas se controlavam, era totalmente controlado pelos princípios divinos na Idade Média? Sem pesquisar, sem ciência, sem questionamentos. Então, era isso que a gente precisa fazer. Precisamos tolir essas pessoas de ficar questionando demais, de ficar investigando demais. Assim, a gente vai conseguir retomar os valores lá da Idade Média, que eram os princípios teocêntricos, né? Então, o que que essa reforma protestante vai fazer? E o que que essa contra-reforma, desculpa, vai fazer? Vai tentar retomar esses valores da Idade Média, como a criminalização da ciência. A ciência não era bem vista lá na Idade Média. Lembra que eu falei que não podia, por exemplo, abrir um corpo humano, porque era considerado um pecado mortal. Então, isso vai voltar. Aqui, de novo, não podemos mais pesquisar. Gente, ciência é pecado. E dos questionamentos, né? Porque é justamente os questionamentos que geram ciência, a gente questionar o porquê das coisas que faz a gente investigar. Então começa-se a criminalizar a ciência, volta lá para os princípios, tenta-se voltar para os princípios da Idade Média, né? Então tenta voltar ao ideal de Deus como centro do universo, o teocentrismo. E com essa tentativa de volta ao teocentrismo, o ser humano vai ficar muito confuso, porque ele não é mais aquele ser humano lá da Idade Média. Não é mais aquela pessoa que vivia na Idade Média. Ele já passou por tudo isso, ele já encontrou os seus próprios, já testou seus próprios limites, encontrou suas habilidades. Então, para ele, fica muito difícil voltar a acreditar que Deus é a razão de tudo, sendo que ele já sabe que o ser humano consegue alcançar várias coisas. Então ele fica muito confuso, angustiado, pois não sabe se tem que voltar a acreditar que Deus é a razão de tudo ou se segue acreditando na ciência. Então isso tudo vai gerar uma divisão entre os prazeres da carne e a salvação da alma. Lembra que lá no classicismo, no Renascimento, o que estava em vigor, e quando eu coloquei aquelas duas tabelas da diferença entre Idade Média e Renascimento, que a natureza humana era vista como fonte de prazer no classicismo e no Renascimento. Então, é assim, vamos viver tudo que o corpo pode nos dar de prazer, né, no classicismo. Aqui, esse prazer vai ser tolhido, não posso mais. Então, ele vai ficar dividido. Se eu for explorar o prazer que meu corpo pode dar, eu vou ser criminalizado por isso vai ser um pecado, então eu vou para o inferno, né? Então tudo isso vai gerar angústias que vão ser expressas na arte, tá? Então aqui, o que que o livro destaca? Tudo isso que eu falei, eu peguei de outras fontes, mas aí o livro vai trazer para vocês basicamente a mesma coisa, que no contexto histórico lá, que está na página 36 do livro, ele vai destacar as tensões no campo religioso, né? O fato da reforma protestante dividir os cristãos entre católicos e protestantes, isso tudo gera um enfraquecimento da igreja, né? Queda do poder político e econômico, e cresce a influência política e econômica dos protestantes, como de Lutero e do rei Henrique VIII, que tinham lá suas vertentes protestantes. Isso tudo vai